Estamos iniciando mais um programa EBD em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Hoje é a última lição desta revista que nós estamos estudando sobre a obra da salvação. É a lição de número 14, a última de 2017, que tem por título Vivendo com a Mente de Cristo. E o texto áureo se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E a verdade prática, diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui, postos, prontos para iniciar o nosso debate, o nosso diálogo. Convidamos você a continuar conosco até o final. Voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, louvado seja Deus pela oportunidade que temos de concluir mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 14. Este trimestre teve 14 lições e a lição de hoje, Vivendo com a Mente de Cristo. Temos estudado a respeito da soteriologia, da doutrina da salvação. Estudamos a soteriologia sob várias perspectivas e aprendemos bastante a respeito da soteriologia de justificação, de adoção, de regeneração, santificação, glorificação. Aprendemos a salvação no tempo passado, presente e futuro. Mas eu quero aqui chamar a atenção sobre uma coisa muito importante com relação à soteriologia, de enfatizarmos não somente o aspecto jurídico, legal, né, do livramento da condenação, da questão da justificação do pecador. A salvação é muito mais do que livrar a pessoa da condenação eterna e levar para o céu. É muito mais do que isso. A salvação também tem uma dimensão relacional, tanto relacional no que diz respeito ao relacionamento vertical do cristão com Deus, como também do relacionamento do cristão com o próximo. E nessa nova fase da vida da pessoa, após a sua conversão, uma vez filho de Deus, uma vez sendo santificado em Cristo, o crente agora ele vive sendo influenciado por Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Filipenses 1:6, aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, essa graça dispensada a nós através do Espírito Santo, antes da conversão, nos habilitando a converter, a gente decidir por Cristo, a se converter, ela não para por aí. Existe a graça subsequente. O Espírito Santo continua trabalhando na nossa vida e no processo de santificação progressiva que Deus opera em nós através do Espírito Santo, Ele vai moldando a nossa natureza. Nós somos coparticipantes da natureza divina e nós vamos tendo a mente de Cristo. Nós vamos estar num relacionamento mais alinhado e de conformidade com a vontade de Deus, de sorte que o crente que vive em santificação, ele vai pensar e ter uma cosmovisão, uma mentalidade semelhante à mentalidade de Cristo, conforme diz aqui na nossa leitura bíblica em classe, em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. E por ter a mente de Cristo, vivemos aqui nesta terra, tanto numa nova perspectiva, numa nova mentalidade que faz com que a gente tenha esse coração, esse sentimento de peregrino, de que estamos aqui provisoriamente,
porque a nossa pátria é a pátria celestial e somos nômades, né? Já ressuscitamos com Cristo, conforme diz Colossenses 3:1, e agora vivemos com a mente de Cristo e aguardando a nossa pátria está no céu. E assim como diz em Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 10, assim como Abraão viveu de forma nômade e peregrina lá na terra de Canaã, nós também vivemos aqui também nesta terra como peregrinos, pensando nas coisas que são lá de cima, mas obviamente que nós não podemos adotar um comportamento escapista para poder se desvincular da nossa realidade. Pastor José Roberto, essa mudança que Deus opera na nossa vida, muda a nossa relação não somente com Deus, mas também a relação com o próximo. E aí temos que evitar dois extremos, não ser secularizados, não desprezarmos as coisas lá do alto, mas também não ser escapistas ou querer espiritualizar tudo, e assim viver neste mundo como se nada tivesse acontecendo aqui na Terra. É isso mesmo, pastor Fábio, e é importante que nós cristãos sejamos moderados, equilibrados, para evitar qualquer tipo de extremismo. Algumas pessoas beiram ao escapismo, são pessoas que às vezes falam muito de escatologia, tem muita expectativa em relação à volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, mas esse sentimento às vezes é um sentimento que desresponsabiliza o cristão do seu trabalho, da sua família, até com os seus cuidados pessoais. Então é importante que nós mantenhamos o foco nas coisas que são de cima, como diz Paulo na sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, mas precisamos lembrar que somos sal da terra, somos luz do mundo e que nós temos um compromisso e uma responsabilidade com o nosso trabalho, com a nossa igreja, com os nossos familiares, com a sociedade na qual nós estamos envolvidos, com a nossa cidade, com o nosso país. Então é preciso que a gente não fuja da nossa responsabilidade. Então é isso que nós chamamos e que o nosso comentarista aqui trata por escapismo. Então é preciso ter cuidado para que a nossa esperança escatológica não nos tire também a responsabilidade de nós nos envolvermos com a situação na qual nós estamos vivendo no nosso país, votando com responsabilidade, escolhendo bem os nossos representantes, pessoas comprometidas com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, com o bem social, com o bem comum. Então, é isso que nos chama a refletir, a pensar, quando nós temos uma visão equilibrada e moderada e quando não entramos pelo caminho do escapismo. Agora, é importante lembrar, como faz o nosso comentarista, que assim como Abraão foi peregrino na terra, nós também somos peregrinos na terra. Sabemos que nossa passagem por aqui é temporária, e sendo ela temporária, isso quer dizer que nós sabemos que o céu nos aguarda, que somos cidadãos dos céus e que na mesma medida em que nós temos um envolvimento com a terra, nós também não podemos esquecer que nós temos o céu por herança e que será a nossa terra final. Aí evita o outro extremismo da pessoa enfatizar demasiadamente o secularismo, as coisas da terra, e esquecer do céu. C.S. Lewis disse certa vez em um dos seus livros que as pessoas que mais se lembraram do céu, ou que mais viviam pensando no céu, foram as pessoas que mais fizeram pela terra. Isso é interessante, né? São pessoas que conseguiram manter esse equilíbrio, essa moderação, tendo o foco. O próprio Lutero também destaca essa dupla cidadania que nós temos, lembrando sempre que, na mesma medida, pastor Fábio, que nós somos cidadãos dos céus, também somos cidadãos da terra. É verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, temos que ter esse equilíbrio, esse pensamento. Agora, nós, como estamos vendo no mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, nós temos cada vez mais visto o aumento da proporção
daqueles que só pensam nas coisas da terra e diminuindo aqueles que só pensam nas coisas do céu. Estamos caminhando para um outro extremo e a gente precisa ter esse equilíbrio. O secularismo está ameaçando a fé de muita gente, Então, é verdade, 2 Timóteo 2:4 diz que ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, né? Mas também precisamos ser sal da terra e luz do mundo. É isso mesmo, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, convidamos você a permanecer conosco. Quando nós voltarmos, vamos falar um pouco mais sobre cidadãos celestiais. Muito bem, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos na última lição do ano de 2017, também sobre essa revista, tratando sobre a obra da salvação. E na lição de hoje, que é a lição de número 14, nós estamos aprendendo a viver com a mente de Cristo. E a lição de número 2, ou melhor, o tópico 1.2, diz que nós somos cidadãos celestiais. A Bíblia se refere ao fato de que nós somos cidadãos dos céus. Nós dissemos isso no bloco anterior e fizemos um destaque que nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus, mas isso não nos exime da responsabilidade de nós atuarmos na terra como cidadãos da terra, da nossa pátria, do nosso país, tendo compromisso com a nossa cidade, o nosso estado. E aqui, em relação a cidadão dos céus, vem um aspecto interessante, lá em João capítulo 17, versículo 16, na oração sacerdotal de Cristo, ele destaca que na sua oração ele pede ao Pai para que nós não sejamos retirados do mundo. Não peço que tires do mundo, que os tire do mundo em relação aos seus discípulos, mas que os livre do mal. E isso é importante porque alguns cristãos caem nesse caminho de querer sair do mundo, né? E essa palavra mundo, ela tem um significado bastante amplo no Novo Testamento. É uma palavra, do mesmo jeito que acontece em português, que é a palavra mundo. A palavra cosmos, no grego, ela tem vários significados. Dentre eles, nós destacamos, com base, por exemplo, lá em João 3,16, nós vemos o Evangelho dizer que lá Deus amou o mundo. Então, que mundo é esse que Deus amou? Então, Deus amou a humanidade, ao mesmo tempo em que nós vemos que a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo. Tiago, Paulo destaca que nós não devemos amar o mundo. Que mundo é este? Este mundo não é a humanidade, este mundo é um sistema satânico, anticristão, antideus, que se opõe aos princípios divinos. Então este é o mundo que nós não devemos amar. E aqui em João capítulo 17, versículo 16, Jesus ora para que nós não sejamos retirados do mundo. Aí você pode ficar agora confuso. Como é que pode? Nós devemos amar o mundo, Deus aborrece o mundo, nós não devemos amar o mundo, mas Jesus orou para que nós permanecêssemos no mundo. Então esse mundo aqui é o mundo físico, é o planeta no qual nós estamos, é a terra, a nossa habitação. Então, isso aqui é um reforço para mostrar que Jesus não quer que os seus discípulos sejam escapistas, pessoas que depois que creio, vai dizer, eu quero ir morar no céu, não quero mais viver. Eu me lembro quando era ainda bem jovem, me iniciando nos estudos, no ensino médio, eu conheci um irmão da igreja, um rapaz, que ele dizia assim, eu não vou mais estudar, a partir de agora eu vou só esperar Jesus voltar, Jesus vai voltar rápido, eu já imagino que Jesus vai voltar bem cedo, então por causa disso eu não vou mais procurar trabalho, não vou mais estudar. E eu disse para ele, olha meu irmão, o correto é você ir estudar, trabalhar, se Deus lhe der a oportunidade de casar, ter filhos, enquanto Jesus não volta, a gente vai fazendo aquilo que tem que ser feito. Lá em Atos capítulo 1, quando os discípulos estavam preocupados, Senhor, quando é que tu vais estabelecer o trono a Israel? Quando é que vai voltar o tempo de glória de Israel? Então Jesus diz, olha,
Não vos compete saber o tempo que Deus determinou por sua exclusiva autoridade. Vocês vão receber poder, o poder do Espírito Santo, para vocês serem testemunhas. Ou seja, enquanto Jesus não volta, a gente vai testemunhando de Jesus, vivendo o reino de Deus e fazendo aquilo que tem que ser feito. Né, pastor Fábio? Isso mesmo, pastor Zé Roberto. Meu irmão, minha irmã, já tem ficado claro aqui nesse tópico da nossa lição, tanto no tópico 1.1 quanto no tópico 1.2, que devemos evitar ambos os extremos. Não podemos viver pensando só no céu, nas coisas, na dimensão escatológica, desprezando as coisas do presente aqui na terra, como também não podemos viver pensando só aqui nas coisas da terra, desprezando as coisas do céu. Porém, como vivemos em um mundo caído, em que as pessoas cada vez mais estão se afastando de Deus e ficando secularizadas, e há um esfriamento da fé, há um esfriamento do amor, há um aumento da apostasia, então há uma tendência, a tendência majoritária, vamos dizer assim, é de que aumente cada vez mais, está aumentando cada vez mais as pessoas que só querem ser cidadãos da terra e não cidadãos do céu, só estão pensando nas coisas da terra. Porém, a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, diz que mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, Filipenses 3, 20 a 21 diz que a nossa cidade está nos céus. Então, nós somos peregrinos aqui nesta terra, nós não podemos perder de vista esse aspecto, por isso que Paulo disse que a gente não pode se embaraçar com as coisas desta vida, nós não podemos viver pensando, o nosso foco não pode estar somente aqui. Jesus falou, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A gente só coloca o coração naquilo que a gente dá valor. Então, embora a gente não vai desprezar a dimensão terrena, mas a gente tem que entender que a nossa vida aqui ela é passageira e o nosso alvo maior é chegar às mansões celestiais. Jesus disse que foi para o céu preparar lugar para nós, mas Ele viria outra vez para nos levar para estar com Ele. Então nós temos que estar preparados para este dia, para este momento, de modo que não podemos nos conformar com este mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele disse, e rogamo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. No capítulo 12, versículo 2, eu estava lendo a partir do versículo 1, mas a partir do versículo 2, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe aqui que a recomendação bíblica é para o crente não se amoldar ao esquema deste mundo, ele não se conformar, não seguir a forma do mundo, mas que ele tenha o seu entendimento renovado, mas que ele tenha o seu entendimento transformado. E é o assunto da nossa lição de hoje, vivendo com a mente de Cristo. Então nós temos que ter uma mentalidade semelhante à mentalidade de Cristo, pensar nas coisas aqui do mundo como Cristo também pensava, se relacionar com as coisas aqui do mundo como também Cristo se relacionava com as coisas aqui do mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente vai se afastar, não vamos nos amoldar ao esquema do mundo, ao mesmo tempo também vamos ter um processo contínuo de renovação da nossa mente, de renovação do nosso entendimento, e para termos sempre a mente de Cristo. É uma responsabilidade muito grande do cristão. Ao falar e agir de forma diferente do que falaria ou agiria Jesus, nós não estaremos honrando o nome de cristão.
Então, quem é cristão deve honrar o nome de Cristo. Então, ele tem que pensar, falar e agir da mesma forma como Cristo também pensaria, falaria e agiria diante de qualquer situação. Mas nosso tempo já está se esgotando. Esse segundo bloco nós vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a última lição de 2017, terminando a revista que trata sobre a obra da salvação, Vivendo com a Mente de Cristo, a lição de número 14. Nós já estudamos nos blocos anteriores que nós somos peregrinos na terra, que nós somos cidadãos celestiais. E agora, o tópico 2 da nossa lição, nós vamos tratar sobre vivendo em esperança com a mente de Cristo. 2.1, passando pelas provações com a mente de Cristo. Enquanto nós vivermos nesse mundo, nós seremos afetados pelas circunstâncias, pelas fraquezas. Nós somos pessoas influenciáveis, nós somos seres culturais, não podemos esquecer desse importante detalhe. Isso quer dizer que se nós ligamos a TV, acompanhamos o Facebook, as redes sociais, as mídias sociais de forma geral, então nós vamos ser influenciados por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que as pessoas pensam. Então nós, como cristãos, precisamos ter o devido cuidado para que nós tenhamos a sabedoria que vem do alto, conforme diz Tiago, capítulo 3, versículo 17, nós colocarmos a nossa mente em Cristo, filtrar, né? Para não, como uma esponja, a gente não assumir tudo, não sugar tudo e de repente a gente acabar se deixando influenciar totalmente e perdermos a nossa identidade, os nossos princípios e os nossos valores cristãos. E Paulo teve essa preocupação de dizer aos crentes lá de Filipos que eles eram cidadãos dos céus e principalmente no sentido de que alguns deles estavam querendo assimilar os padrões do mundo. E eu vou ser muito sincero com vocês, você está no contexto de uma discussão que estava havendo lá em Filipos, que os crentes, cada um queria ser um maior do que o outro. Havia um problema ali, que os crentes estavam supervalorizando as hierarquias eclesiásticas, os cargos, as funções, as posições, e para isso foi preciso que o apóstolo Paulo desse o exemplo de Cristo, que se esvaziou, que mesmo sendo Deus, se humilhou na condição de servo, de escravo, para se entregar pelos nossos pecados, pela nossa condição pecaminosa. E Cristo também, pastor Fábio, nos serve de exemplo para que nós possamos segui-lo e também vivermos em humildade e também servirmos o nosso próximo. Exatamente. Quando o crente aprende com Jesus, ele tem condição de enfrentar de forma vitoriosa toda e qualquer adversidade. Jesus é o nosso paradigma, ele é o nosso modelo, ele é o nosso maior exemplo. E é importante essa disposição mental positiva, cristã, transformada, santificada, para enfrentarmos as diversas situações do dia a dia. Inclusive, Filipenses capítulo 8, versículo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A Bíblia ela se preocupa muito com o nosso pensamento, com a nossa mentalidade. Nós vamos estar pensando, nós vamos ocupar a nossa mente em quê? Então a palavra de Deus, na outra tradução diz, nisso ocupe o vosso pensamento. Então temos que estar sempre com a nossa mente renovada
Temos que fazer uma faxina, vamos dizer assim, na nossa mente e deixar de pensar em coisas que não edificam e pensar nas coisas que realmente edificam, que estão alinhadas à vontade de Deus. Muitos comportamentos, muitas ações reprováveis ou pecaminosas, elas, na verdade, são gestadas na mente das pessoas. Então, nós temos que trabalhar a nossa mente e estar alinhado o nosso pensamento com o de Cristo, que nos deu o maior exemplo de humildade. Se temos a mente de Cristo, sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. Com essa sabedoria de Deus, com essa mentalidade renovada pelo Espírito Santo, nós podemos, no dia a dia, nos portar de maneira sábia, separando a verdade da mentira, separando o certo do errado, separando as trevas da luz, separando aquilo que edifica daquilo que não edifica, aquilo que é da vontade de Deus daquilo que não é da vontade de Deus. Então precisamos viver, como diz a Bíblia, neste mundo de maneira sábia e sobriamente. Precisamos ter essa capacidade de discernimento para julgar, para analisar essas coisas e podermos nos comportar de acordo com a vontade de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, aqui na nossa leitura bíblica em classe, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então observe que as coisas espirituais não podem ser compreendidas com a mentalidade secularizada, com a mentalidade sem ser iluminada pelo Espírito Santo. Precisamos dessa iluminação do Espírito Santo na nossa vida para entendermos a vontade de Deus, para entendermos os propósitos de Deus e passarmos pelas provações, pelas circunstâncias mais adversas com a mente de Cristo. Inclusive, Romanos capítulo 8, versículo 19, diz que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas a gente só tem condição de entender plenamente esse versículo se tivermos a mente de Cristo, se tivermos essa iluminação do Espírito Santo para colocar, para discernir, para pesar as coisas e observar que as aflições, as provações que passamos neste mundo, elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, pastor José Roberto, é glorioso termos este conforto do Espírito Santo e essa capacidade de sobreviver em meio às adversidades e nos comportar diante das provações e sairmos vitoriosos lá na frente. Então, só podemos ser vitoriosos dessa forma se tivermos a mente de Cristo. É isso mesmo, não podemos perder o reino de Deus de vista, pastor Fábio, lembrando, conforme está aqui em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, essas coisas às quais Jesus se refere é o que nós vamos beber, o que nós vamos nos alimentar, com o que nós haveremos de nos vestir. Então, o reino de Deus, nós somos cidadãos do reino de Deus. Cristo já governa sobre nossas vidas e aí agora, diante dessa condição, pastor Fábio, nós temos a responsabilidade de vivermos de tal modo como súditos desse reino. E aqui nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, nós temos aqui o código de ética do cidadão celestial. Nós, mesmo estando aqui na terra, nós não podemos esquecer que nós vivemos a partir de um código ético ou de uma ética que nos foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
E ele muito bem expressou essa ética no sermão aqui do Monte, capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças, sobre o fato dos discípulos serem sal da terra, luz do mundo, sobre o cumprimento da lei. Capítulo 6, Jesus fala sobre esmolas, oração, jejum, sobre não servir a dois senhores, não colocar o seu coração nas riquezas terrenais, não viver solícito, ansioso em relação à vida, bem como se deve colocar toda a esperança em Deus. Então, é a partir desse código que nós, como cristãos e cidadãos celestiais, devemos viver. Nós estamos encerrando mais um bloco, convidamos você a continuar conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, estudando a lição de número 14 deste quarto trimestre de 2017, último trimestre do ano de 2017. Temos estudado ao longo desses 3 meses a respeito da doutrina da salvação, estudamos a soteriologia sob várias perspectivas e tem sido uma bênção para nós. E a lição de hoje, vivendo com a mente de Cristo. É importante, nesse processo de santificação progressiva que Deus opera na vida de cada crente, nós desenvolvemos uma mentalidade diferente e nós passamos, como diz a Bíblia, de homem natural para homem espiritual, e vamos aprendendo de Deus a ter essa capacidade de discernimento espiritual, de discernir todas as coisas, conforme já lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe. E com a mente de Cristo, nós temos um olhar diferente e um olhar para além das circunstâncias, conforme o título do tópico 2.2 da nossa lição. Um olhar diferente para além das circunstâncias. E eu me lembro agora do que Paulo falou, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses, versículos 11 a 13, nós vemos como o apóstolo Paulo aplicou e como ele aplicava esse princípio na vida dele. Como ele tinha a mente de Cristo, ele sabia lidar com as diferentes situações e ter um olhar diferente para as circunstâncias. Então, acompanha aí, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, leia comigo. Diz assim a palavra de Deus: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Observe essa palavra, esse verbo aí, aprendi. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Por quê? Paulo aprendeu porque ele tinha a mente de Cristo. Isso só é possível desenvolvendo essa mentalidade cristã. Então ele disse: sei estar abatido e sei também ter abundância. Então olha esse verbo aí, esse sei aí, ele é muito importante. Fala de que ele aprendeu, ele se condicionou para isso. Ele aprendeu isso por meio de uma mentalidade cristã. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele só consegue lidar com esses extremos da vida, de adversidade e de bonança, em várias áreas, porque ele tem a mente de Cristo, porque ele tem uma mentalidade renovada pelo Espírito Santo, e ele consegue discernir todas as coisas. Então, um olhar para além das circunstâncias. Neste tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança. Hebreus, no capítulo 12 da Epístola
aos Hebreus, inclusive, vamos estudar no próximo trimestre, a partir do próximo programa já, a Epístola aos Hebreus na nossa escola bíblica dominical. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, essa vida com foco, focada, centrada em Cristo, olhando firmemente, tem outra tradução que diz olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, esse olhar diferente, para além das circunstâncias, só é possível ao crente porque ele tem a mente de Cristo, porque Cristo o condiciona a se comportar e a lidar com essas situações de uma forma diferente. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos do nosso Mestre, podemos voltar os nossos olhos para além das circunstâncias difíceis. Então, pastor José Roberto, o cristão com a mente de Cristo, ele não vê só o problema, ele não consegue enxergar somente o tamanho do problema, mas ele consegue, em meio às tempestades, melhorar, crescer em vários aspectos e tirar resultados positivos em meio às circunstâncias e consegue ser esperançoso, de acreditar e de viver em esperança que as coisas vão ser melhor depois da tempestade. É isso mesmo. Então nós temos esperança, o cristianismo é uma mensagem de esperança, de consolo, de conforto, apesar das adversidades, apesar dos problemas, apesar das perseguições, sofrimentos. Inclusive o sofrimento nos dá a possibilidade de nós crescermos. Às vezes nós passamos por provações, por adversidades, mas as provações, as adversidades, os sofrimentos, as tribulações, Paulo diz que temos por certo que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós haverá de ser revelada. Então, é o peso de glória que nós temos sobre nós, apesar das adversidades, apesar dos problemas, apesar dos dias difíceis. Então, o cristão, ele é esperançoso. Ele pode até ser um pessimista, mas ele é um pessimista esperançoso, porque ele sabe que dias melhores virão, sabe que a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que estiverem vivos serão transladados, como diz Paulo na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Então é importante nós sabermos que nós somos peregrinos, estamos caminhando aqui na terra, mas nós temos a convicção plena, firme, de que o Senhor está no comando de todas as coisas. E podemos cantar o hino da harpa, aquele hino número 2, inclusive o comentarista da lição termina aqui a lição citando, dizendo assim: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Então, nós os cristãos, ainda que não tenhamos chegado a Sião celestial, a cidade celestial, mas nós já temos saudades de lá, já temos expectativa, pastor Fábio, em relação a este precioso dia. Verdade. E nós aqui, pastor Fábio, vamos estudar a epístola no próximo trimestre, a epístola aos Hebreus, né? Isso mesmo, a Epístola aos Hebreus, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Uma carta maravilhosa. Nós convidamos a todos vocês para se matricularem na escola dominical. Comece o ano de 2018, você e sua família matriculados todos na escola dominical. Pastor José Roberto, a carta aos Hebreus, não sabemos ainda quem foi o escritor que escreveu, mas o autor divino, que é o Espírito Santo, nos deixou grandes e maravilhosas mensagens na carta aos Hebreus. E o que é que nós vamos estudar ao longo dos próximos 3 meses nesta nova lição? Muito bem, nós vamos estudar 12 lições, o comentarista é o pastor José Gonçalves, e será um estudo expositivo da Epístola aos Hebreus. Na lição 1 nós vamos estudar a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Na lição 2, uma salvação grandiosa. Lição 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Lição 4, Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Lição 5, Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. Lição 6, perseverança e fé em tempo de apostasia.
Lição 7, Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Lição 8, uma aliança superior. Lição 9, contrastes na adoração da antiga e nova aliança. Lição 10, dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Lição 11, os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. E, por fim, a lição 12, exortações finais na grande maratona da fé. Então, é isso aí que nós vamos estudar no próximo trimestre, pastor Fábio. É verdade, muita bênção, muitas bênçãos para nós. No próximo trimestre nós convidamos a você que nos acompanhou ao longo deste ano de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue conosco. O debate continua na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. É muito bom o programa da TV, do YouTube, na internet. Fazemos também um programa de rádio ao vivo. É uma bênção, mas nada substitui, pastor Zé Roberto, a interação e o estudo em classe, em sala de aula, aprendendo uns com os outros, interagindo, e assim, no próximo domingo, estaremos na casa do Senhor para aprender mais uma lição da Escola Dominical. E você que ainda não se matriculou na Escola Dominical, aproveite o ano de 2018 e coloque como meta na sua vida você se tornar um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Bonito, galera, da melodia, vai. Waiting on. Ou é preciso prosseguir pra vencer, é preciso lutar. Você não pode desistir, o maior erro é não tentar. Sempre vale a pena sonhar, os sonhos podem se realizar. E é uma prova de acreditar que o impossível, o que, galera? Pode acontecer. Assim eu vou viver na esperança de um dia conseguir realizar o sonho de ver você voltar a sorrir quando em seu coração a luz de Deus voltar a brilhar. Ou é preciso prosseguir pra vencer, é preciso lutar. O sonho não acabou, o maior erro é não tentar. Sempre vale a pena sonhar, os sonhos podem se realizar. É uma prova de acreditar que o impossível pra você pode acontecer. Assim eu vou viver na esperança de um dia conseguir realizar o sonho de ver você voltar a sorrir quando em seu coração a luz de Deus voltar a brilhar. Voltar a brilhar. Sempre vale a pena sonhar, os sonhos podem se realizar. E é uma prova de acreditar que o impossível pra galera da melodia. Assim eu vou viver na esperança de um dia conseguir realizar o sonho de ver você voltar a sorrir quando em seu coração a luz de Deus voltar a brilhar. Um dia conseguir realizar o sonho de ver você voltar
sem paz no coração, tantos caminhos pra seguir, sem ter os pés no chão. Há tanta gente por aí tentando se encontrar na plataforma da ilusão. Vai no trem da solidão, sem destino pra chegar. Vai! Quem ama sempre tem um sonho pra sonhar, um verso pra dizer, um hino pra cantar. Meu universo está na luz dos olhos seus, na paz da sua voz, no amor que vem de... Eu quero ver a galera melodia aqui, vai, vocês, vai! Quem ama meu universo vai? Meu universo está na luz dos olhos seus, na paz da sua voz, no amor que vem. Junto, show de bola! Vai! Quem ama sempre tem um sonho pra sonhar, um verso pra dizer, um hino pra cantar. Meu universo está na luz dos olhos seus, na paz da sua voz, no amor que vem de Deus. Jesus, Ele está aqui. Tudo chegou ao fim, assim diz o coração, cansado de sentir o vazio da ilusão. O pensamento vai, diz que o mundo desabou, nem dá mais pra sonhar, seu olhar se perde outra vez. Vai vocês! Mas aquele que a terra vai girar, E tu, galera, melodia, vai! faz o homem Andar sobre o mar, faz clarear o céu, o sol te aquecer, pra degelar o amor. E o quê? existe dentro de você. Melodia, caju, novo som junto, voa! E se dentro do peito e coração, que bonito! É a mão de Deus trazendo amor, tirando a solidão. Não deixe que a tristeza roube a sua paz e venha ser feliz. Oh. Não dá pra esconder a tristeza em seu olhar. A vida te feriu, essa dor não quer calar. O sol se escondeu quando o frio te abraçou. Seu sonho se desfez e o seu mundo desabou. Mas aquele faz o homem, faz clarear o céu, o sol
vocês, família Melodia, vem junto, vai! E se dentro do peito o coração tá disparado, é a mão de Deus trazendo amor, tirando a solidão. Não deixe que a tristeza roube a sua paz e venha ser feliz. É o que nós do Novo Som, é que a Rádio Melodia quer pra você, né, Caju? Vem, você, vem, vem. Ser feliz. Tem coisas que a gente não pode mudar, perguntas perdidas pelo ar, como um frio espelho d'água envolver você. Se a vida a resposta já não tem, a gente precisa confiar, sem ter medo de abrir o coração. Se o mar se agita e o seu barco está à deriva, feito em pedaços, ele vem e acalma a tempestade. Basta acreditar. Se ele cuida de você com tanto amor que não dá pra medir, vai lhe mostrar que o céu jamais deixou de ser azul. A brilhante estrela da manhã lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então vem e descansa em Deus. Tem coisas que a gente jamais vai saber, respostas perdidas pelo ar, como espelho a refletir o esperar em Deus. Se a vida a resposta já não tem, a gente precisa confiar, sem ter medo de abrir o coração. Se o mar se agita e o seu barco está à deriva, feito em pedaços, ele vem e acalma a tempestade. Basta acreditar. Se ele cuida de você com tanto amor que não dá pra medir, vai lhe mostrar que o céu jamais deixou de ser azul. A brilhante estrela da manhã lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então vem e descansa em Deus.
Música